No vídeo de hoje você vai entender de forma simples como é que funciona você entrar no estado de flow. Bom, hoje eu fiz uma corrida, mais uma treino de corrida, tá? Eram 14, fiz 15 km, legal. Eu tô fazendo uma preparação para 42 km. E aí, antes de mais nada, né? Assim que eu comecei a correr, na verdade um pouquinho antes, quando eu estava fazendo minha ativação articular, minha ativação muscular, aquecimento e tudo mais, senti aquela vontade de fazer o número 2, né? E aí não tinha nenhum banheiro por perto. Tive que criar, né, uma realidade paralela para não pensar nessa situação. E eu consegui iniciar a corrida. Perfeito. Por volta do quilômetro 6, né? Eu comecei a sentir umas leves fisgadas de cãibra, tá? E o que acontece? Não levei água, né? Eu falei, não, eu vou e volto, vou chegar em casa e bebo água, não vou ficar carregando peso extra, né? Erro, uma falha, que a gente vai aprendendo com nossos erros, com nossas falhas, né? Então, assim, sempre leve sua água se você for correr mais de 7 km, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu tava correndo, se eu dobrasse uma perna muito para trás, né? Para alongar a passada, para correr mais rápido, começava a dar uma fisgada um pouco maior. Então eu comecei a dobrar menos a perna, tá? Correr bem, o pace foi lá em cima, né? Comecei a ficar mais lento, mas eu consegui controlar, né? E aí depois, mais para frente, no quilômetro 11, veio a outra perna também, e quase no finalzinho vieram as duas pernas, nos 200 metros finais para acabar. Veio uma fisgada muito forte, né? Mas é onde eu quero chegar. Do quilômetro 6 em diante, eu consegui controlar a minha cãibra. E eu acredito fortemente que foi por conta de entrar no estado de flow, tá? E rapidamente contextualizando o que é o estado de flow, tá? Eu não tô aqui para ficar definindo isso, até porque você encontra muito material na internet sobre o que é o flow. Mas basicamente um estado de consciência plena no momento, tá? Isso você alcança, se eu não me engano, com a meditação também, tá? Mas a meditação é bem difícil, bem diferente de uma corrida, né? Corrida é um pouco mais difícil. E óbvio, tem muito de estímulo e tudo mais. E eu tenho sentido que eu correndo sem fone de ouvido, eu fico mais focado, tá? Pode ser da minha cabeça ou não, mas com fone parece que a coisa fica muito mais emotiva, né? Porque cada música te traz percepções e dinâmicas e lembranças e motivações diferentes, né? Então você fica o tempo todo assim, altos e baixos. Sem música, você foca apenas na sua respiração, no seu caminho, observa melhor, né? Fica mais atento. E aí isso foi o primeiro sinal, né? Sem fone eu consigo ficar mais atento, tá? E na cãibra eu consigo ficar muito mais focado no passo a passo, um passo de cada vez. Olhava o poste, vou chegar no poste, olhava a árvore, vou chegar na árvore. A subida, um passo de cada vez. Tudo claro, consciente do meu corpo não fazer um esforço desnecessário para a câimbra não vir, né? Isso foi a partir do quilômetro 6, então assim, antes da metade da corrida, né? E eu consegui manter até fechar 15. E aí, qual que é a lição aqui desse vídeo de hoje? Quando eu foquei em um passo de cada vez e parar de respirar puxando pelo nariz, né, o ar e soltando pela boca, eu deixei a boca fechada e tentei ficar relaxado, né, do umbigo para cima, ou seja, relaxar toda essa parte, rosto inclusive também, e a perna obviamente vai fazer o esforço, né? Mas basicamente eu procurei relaxar e ficar consciente a cada passo, tá? E a respiração. Sem abrir a boca, tá? Nossa, que sensação boa, sério. Ali eu acredito que eu entendi o conceito do flow na prática, tá? Lá atrás, em 2006, no parkour, já pratiquei parkour durante muito tempo assim, direto. Hoje em dia não é uma prática que eu vou e faço todo final de semana, né? Mas vira e mexe uma brincadeirinha aqui e tudo mais, né? Mas é uma habilidade que eu não perco. A gente já tinha esse conceito de flow,
mas ali era mais uma questão de movimentação mesmo, ou seja, você fazer o movimento sem parar, né? Pum, pá, pum, pum, fluido, né? Flow, fluido. Então assim, já desde 2006 eu vinha com esse conceito, tá? Com arte marcial também, com Kung Fu, né? Só que eu não tinha entendido na prática. E foi hoje com a corrida que veio, né, esse entendimento. E aí como é que você pratica o estado do flow? Basicamente, você tem que focar naquilo que você está fazendo. Agora, eu estou focado apenas em gravar esse vídeo. Tem estímulos aqui, tem carro, tem caminhão de lixo, né? Lá embaixo tem minha filha, minha esposa, vendo TV. Eu estou focado aqui, respirando, oferecendo o meu melhor para você através desse conteúdo, tá? Então, respirar calmamente, tá? E pensar apenas nisso aqui, não no que pode acontecer. Ai, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. Na câmera, antes de ter, né? Para eu controlar e não ter câmera, foi exatamente isso que eu fiz. Não vou pensar na câmera, eu vou projetar a minha mente em outra situação. Então, meio que eu projetei a minha mente fora daquele ponto. Depois veio uma dorzinha também no quadril. Eu falei, não vou focar nisso. Então, você tira o foco daquilo que você não quer e coloca o foco naquilo que você precisa. Ou seja, eu precisava correr e me manter consistente. Eu não queria parar, não parei. Só parei quando fechei os 15. E é isso. Respiração, tá? Focar naquilo que você quer naquele momento. Esquece tudo o restante, tá? E é muito difícil isso, porque você está sentindo uma dor. Como é que você não vai pensar na dor? Tá sentindo uma dor aqui, como é que você não pensa na dor? Mas é isso, você não pensar naquela dor, respirar, ficar calmo e focar naquilo que você precisa, naquilo que você quer naquele momento. No caso era a corrida, tá? Então é muito interessante isso. E me veio à cabeça, né, a questão de como que as pessoas que fazem grandes feitos aí, né, grandes maratonas, maratonas não, correm grandes distâncias, fazem maratonas, Ironman, triatlo, essas coisas, né, quebram recorde de Guinness, essas coisas todas. Como é que eles conseguem? E eu acredito que eles entram num estado de flow, tá? Mas o estado de flow, na minha percepção, ele só vai existir quando você for confrontado com o desconforto, tá? E dentro do desconforto, você imerso naquele desconforto, você respira, relaxa e foca naquilo apenas, tá? E aí, como é que você pode ir exercitando aos pouquinhos essa questão do desconforto? Se colocando em situações, obviamente, desconfortáveis, mas tirando os estímulos, tá? Uma das coisas que eu fiz foi tirar o fone de ouvido na hora de correr. Isso já me deixa completamente focado e sem estímulos, tá? Sei lá, você está na academia, né? Telefone, larga o telefone, você já sabe qual é o seu treino? Nem que, mas o meu treino fica no telefone, tá? Sei lá, imprime teu treino e foca no treino apenas. Você vai ver que você vai render muito mais, só focado naquilo que você tem que fazer lá, puxar ferro, seja lá o que você fizer, ok? Então, é uma prática muito interessante para você elevar o seu nível de produtividade, tá? Atingir resultados concretos, né? E de fato reais ali que você vê no seu corpo. Não, agora eu estou sentindo que eu estou melhorando. Isso vai te motivar para você continuar. E é isso, né? Já falei da produtividade, você fica muito mais produtivo. Experimenta isso, tá? Lição agora, dever de casa você se colocar em situações de conforto controláveis ali, que você tem né? Você não vai, sei lá, entrar numa ilha deserta, né? Pelo amor de Deus. Coisas controláveis, certo? E aí, a partir do momento que você entra em situação de conforto, tira os estímulos que te desfocam naquela situação. De repente, teu momento de desconforto é entrar numa academia, fazer atividade física, tá? Entrou na situação de desconforto, tira os estímulos que te distraem, tá? E começa a praticar isso, respiração controlada e relaxar, focar apenas naquilo que você está fazendo, esquecer as distrações, né? Os problemas, as coisas que estão acontecendo, tá? Isso é uma excelente prática para você melhorar a sua produtividade e, obviamente, evoluir aí dentro do seu processo que você esteja passando agora de transformação pessoal. E aqui eu vou falar, obviamente, da parte física, né? Mas não só a parte física,
parte mental também. E eu costumo falar, perdão, que o treinamento físico é primeiro mental. A mente tem que ser trabalhada primeiro, tá? Tanto que eu, nos meus atendimentos, como personal, como preparador físico, individualizado, coletivo, eu foco primeiro na mente, tá? Existe um ginásio que é o Jim Jones, né? Que, se eu não me engano, a frase é The mind is primo, alguma coisa assim. A mente é primeiro, né? É uma frase em inglês, né? Então, eles trabalham muito a questão da mente, tá? E eu, como treinador, principalmente como personal trainer, a primeira coisa que eu faço é entrar na mente da pessoa, tá? E reconfigurar o que precisa ser reconfigurado para ela dar conta do processo, né? Que ela vai se submeter para ter a mudança física, tá? E isso é muito interessante, as pessoas conseguem ter resultados, tá? Mas, obviamente, não é para qualquer um, né? É só quem realmente quer, porque é um processo que demanda uma entrega, um envolvimento daquela pessoa até ela atingir o resultado. E ela atinge o resultado, certo? Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre o estado de flow. Coloca nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse termo, se você pratica essas situações aí no seu cotidiano, no seu dia a dia. E no mais é isso, nos vemos no próximo conteúdo.